Então, hoje eu vou contar a história da Carol, que é uma adolescente. A princípio, ela estava inserida num grupo com mais 3 crianças. Então, o que destacava muito nela era o fato dela ser líder dentro do abrigo. Então, durante os encontros, as crianças desse abrigo sempre iam procurá-la. Ah, precisa resolver tal coisa. Eles iam procurar a Carol. Teve uma situação que a gente acabou dividindo o grupo e ela ficou sozinha. E a Carol sempre chamou muito a atenção que ela era uma copista. Ela era muito caprichosa, muito caprichosa, acredito ainda, e ela copiava. Ela estava lá no 7º ano da escola e ela voltava com o caderno todo cheio, escrito, né? E ela nem sabia o que ela estava escrevendo, não tinha a menor ideia. Isso foi, eu trabalho com educação há muito tempo. Eu nunca alfabetizei uma pessoa que tinha que desconstruir essa imagem que todo mundo achava que ela sabia, porque se ela tinha um caderno completo, anotado, tudo que a professora colocava na lousa na escola que ela frequentava, ela copiava, então era claro que ela sabia era claro para as pessoas que ela sabia o que ela estava escrevendo. E não, então desconstruir isso foi um maior desafio. Uma das questões do Uno é a gente perguntar para o adolescente ou para a criança o que você gostaria de saber. Então foi aí que começou, ela falou, eu gostaria de saber sobre o funk. E aí eu trouxe para ela o James Brown. E aí a gente ouvia a música, tentava descobrir primeiro os instrumentos que estavam sendo usados naquela música, e aí a gente lia um pequeno texto sobre o que era aquele ritmo, e onde iniciou, e ela falava, mas isso não é funk? E aí eu falava, não, é o funk, foi onde começou, é um ícone, tá? A gente falava, então descobrimos o funk. Aí depois o samba, um dos primeiros sambas do Brasil, assim, considerados. Então, também, quais os instrumentos, falamos de samba, escola de samba, tudo que envolvia, aí ela ouvia, a gente discutia e lia um pequeno texto. Depois, chegou na música clássica, eu levei o Beethoven. Aí, então, ela ouviu também, muito atenta, daí eu levei um livro que falava sobre os compositores, as épocas, e aí falamos disso, né, que ele era surdo, e ela ficou fascinada, né, e aí quais os instrumentos que tinham, né, que tinha numa orquestra, que tipo de som era aquele, e aí ela ficou fascinada, e o Beethoven ela queria ouvir todo o encontro. Ah, vamos voltar naquele? Que ele não sei. E ela ficou fascinada como que uma pessoa conseguiu fazer aquilo que fez, né, escrever aquelas partituras e tal, sendo surda. E aí passamos depois dessa parte da música para a alimentação, quais os alimentos que tinham em épocas do ano, e aí ela construiu uma tabela, que ela era super caprichosa, desenhou uma tabela, os meses do ano, e que tipo, qual tipo de fruta, qual tipo de legumes, e aí ela ficou de digitar, então ela foi aprendendo assim, né, bem de acordo com esse interesse dela mesmo. E aí ela mudou desse abrigo para outro abrigo, e aí a gente leu o livro da Malala, dessa história, né, de uma adolescente que tinha conquistado também coisas tão importantes para a geração dela, e ela gostava muito também. Cada encontro a gente lia um capítulo e ia produzindo escrita partindo dessas histórias, né? E depois foi um da Malika Alfquir também, que é um outro livro, A Prisioneira do Rei, que ela também são pessoas que conquistaram com muita luta um espaço de vida novo. Então daí a Carol aprendeu, ficou alfabetizada, né? E aí daí para o mundo. Eu entendo assim que esses adolescentes, não só ela, né? Adolescentes ou crianças, como qualquer outro ser humano, precisa ser ouvido. Então, a gente não tem uma relação, não existe relação social se você não é ouvido. No caso deles, além de ser ouvido, autoconfiança, autoestima, acreditar que ele é parte integrante da sociedade.
que ele é importante na sociedade. Então, quando o Quero Saber, ou o Instituto Uno, ou cada um dos voluntários faz esse trabalho de formiguinha, que vai lá, ouve o que eles querem, né? Não é uma coisa imposta socialmente como um programa curricular de uma escola. Então, a gente ouve o que o adolescente ou a criança quer. E, além de ouvir, dizer, sim, claro, você é capaz, porque a gente já passou por... Eu já tive em uma outra situação também, de a gente fazer uma sondagem num abrigo, de a criança falar, não, mas eu não sei nada, eu não sei nada. E a gente fala, claro que sabe, você acabou de responder. Não, mas sempre me falaram que eu não sei nada. Quando não piora falando, né, eu sou burro, ou eu sou burra, né? Então, acho que o Uno, Quero Saber, cada voluntário, depois que faz o curso, de encorajar, de ter empatia, né? de acreditar, e isso já começa no curso, porque a própria equipe faz isso com o próprio voluntário, com os voluntários, né? Então eu acho que a Carol viu isso, ela viu essa confiança de que ela seria capaz, de que ali não seria mais um lugar, que aquele momento não seria mais um momento onde ninguém iria acreditar nela ou iria duvidar. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, que é você colocar aquela pessoa que está na sua frente como igual para você. Você é tão importante quanto ela é importante, e o que vocês vão fazer pelo mundo é único, é unido ali, né? É uma união ali.